foi sempre será. Ele 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 foi sempre será. Se você quer se libertar. Pequeno resumo do último podcast de Toninho, aonde ele fala sobre Abraão, o pai da fé, né? Que recebeu o chamado de um Deus estranho, que não tinha face, que não tinha nome, que não tinha imagem, né? Em uma terra de politeístas, onde tinham vários deuses, que era a terra de Ur, né? Na Mesopotâmia, uma região politeísta, e não havia a menor possibilidade de Abraão ter lido nem algo a respeito do Deus vivo, né? Porque a escrita ainda estava se consumando, né? A escrita dos sumerianos, né? Que é de onde ele vem, né? Os sumérios, né? Mesopotâmia, onde o Abraão vem. Então, praticamente nem escrita tinha, então não tinha como Abraão ter lido sobre o Deus vivo em lugar nenhum. Mas mesmo assim ele recebeu o chamado, né, para ele largar todas as riquezas do pai para trás e ir em busca da terra prometida com a mulher, os servos dele, quem quisesse acompanhar ele, em busca das riquezas da terra prometida que Deus prometeu a Abraão. Tonho Sena explicou isso muito bem e deixou muito claro que foi uma voz que saiu do coração dele, do interior dele, né? Foi uma comunicação entre ele e Deus, sem intermediários, e que saiu da voz interior dele. Diga, como é que você quer introduzir o assunto? Vamos falar um pouco então sobre a história de Abraão, né? Abraão morava em Ur da Caldeia com seu pai. O nome do pai dele era Terá, é a família dele. Aí Deus falou com ele deve ter tido um sonho, né? Ou então ele ouviu as palavras diretas de Deus, dizendo: saia daqui e vá em busca de um lugar que eu vou te mostrar. Onde é esse lugar? Não interessa essa barba, saia. Abraão pegou as coisas dele e obedeceu a ideia que lhe foi mostrada, essa luz que lhe foi mostrada. Mas antes ele parou em Harã, que hoje é na Síria. E ficou um tempo lá, 3 anos lá. Nesses 3 anos é que ele deve ter aprendido o que seria no futuro hebraico. E o mais interessante é que Abraão foi o primeiro a ter escutado a voz de Deus e ter acreditado em uma promessa. Assim, uma promessa absurda. Porque Abraão estava meio-dia em frente à tenda dele, quando apareceram 3 homens vestidos de branco. Esses 3 homens era Deus. Sim. E aí Abraão recebeu aqueles 3 homens com muita dignidade, lavou os pés dele, ofereceu comida para ele. Aí eles falaram: cadê sua mulher, Sara? Sarai. Não, ela está lá dentro da tenda, está dentro, né? Ela está na porta escutando o que a gente está falando. Pois é, através de você vai haver uma descendência. Sua descendência vai ser maior do que os grãos de areia na praia e as estrelas no céu. E através de você a salvação vai vir ao mundo. Através de seus descendentes. Atrás, porque ela já tinha 100 anos e Abraão também. Não podia mais, biologicamente ela não podia conceber mais. A matriz dela já estava fechada. Biologicamente era impossível. Era impossível. Aí um dos homens falou: ela está escutando na porta e está sorrindo. E daqui a 1 ano ela vê que nada é impossível para Deus. E havia naquela região onde finalmente Abraão se instalou, o costume de sacrificar crianças, que eram das religiões
pagães que viviam ali em Canaã. E Deus falou com Abraão: vá, seu filho único, Isaac, sacrifique ele em cima da montanha tal e tal. Agora era um filho quase impossível de ter nascido, um único nascido, e é exigido dele que vá, mas ele não duvidou. Ele pegou o filho, levou para a montanha. Quando o filho pergunta: meu pai, cadê o sacrifício? Aí Abraão responde: meu filho, não se preocupe que Deus vai providenciar. Aí ele preparou a lenha, acendeu a fogueira, e na hora que ia matar, ele viu um carneirinho preso na cerca. Aí ele viu que Deus mostrou a ele o carneirinho, então ele sacrificou esse carneiro. E o anjo deteve o braço dele, né? É. Antes. Aí depois apareceu o carneiro. O anjo na verdade, é um símbolo da vontade de Deus sendo feita. Sim. Sim, então explica aí por que ele é o pai da fé. Porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele foi o primeiro a acreditar em uma promessa, a princípio, absurda, que era ele gerar uma descendência, não é isso? Com uma mulher que já tinha 90 anos de idade, e ele quase 100, e ele mesmo assim acreditou. E era um Deus que não tinha corpo físico, não era uma estátua feita de ouro, nem de prata, nem de madeira. Era um vazio que não existia. Que era um Deus sem face, sem nome. Se fez morada para o Verbo. Certo. Então, assim, por instinto e por intuição, Abraão condenava a idolatria de esculturas, Abraão condenava o sacrifício de criança, Abraão condenava as práticas mórbidas, né, da civilização dele. E por intuição, isso é que é importante a gente falar, né? É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé, porque foi o primeiro homem, né, que escutou a voz do coração. Viu uma luz interior e acreditou nessa luz. E obedeceu. Né? Largou tudo para trás, as riquezas do pai, Terá, né? E a partir daí, o que veio depois, até Jesus, foi a confirmação da visão dele, de que esse ser invisível e uno, o único ser, unido a todas as almas iluminadas que formam a comunhão do Mestre, o Espírito Guia. Sim. Esse único ser existia e tinha uma coerência histórica e na vida. Por que uma coerência? Porque tudo que ele inspirava era revelado a todos os profetas, tinha uma coerência com a revelação que Moisés teve no Monte Sinai. Era revelado a todos os profetas que falavam em nome dele, e que é o que depois João vai descrever como: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Era esse Verbo que Jesus demonstrou ser, Jesus chamou de Eu Sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Jesus disse: com a glória que eu tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então Abraão é um marco, né? É uma linha de... Antes de Jesus, Abraão é uma linha divisória, né? Abraão é primeiro, Moisés depois, não é isso? E aí vem o rei Davi também, que é um personagem da Bíblia muito importante, porque ele era um rei, né? Que unificou e gerou muita riqueza e construiu o primeiro... Aliás, não, Salomão construiu o primeiro templo, e aí vem Jesus da descendência de Davi, né? Então, Abraão vira um divisor de águas
A partir do momento que ele acredita em um Deus que ele nunca... Que era uno e infinito, indivisível, era único, é um ser único. Só que tem um detalhe, ele morava na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era politeísta. Sim, isso antes, mas depois que ele Isso. saiu de U era na Mesopotâmia. Mas vamos voltar para U. Como é que explica Abraão morando em uma civilização politeísta, ter escutado a voz de Deus e acreditado na voz de Deus e obedecido? Como é que você explica O que isso? se especula é que as maneiras daquele povo Sim. daquela região eram muito iníquas. E ele era um homem sensível, ele tinha coração. Ele não concordava com aquilo. Então, ele sentiu no fundo do ser dele, saia do meio dessa devassidão e procure sozinho o seu caminho. Então vamos deixar claro aqui, ninguém falou nada disso para Abraão, ninguém pregou nada disso para Abraão, né? Porque não existia ainda o judaísmo, né? Ele sentiu no coração dele. Ele sentiu no único ser. Isso, né? Que foi revelado a ele, foi esse único ser. Ele sentiu junto com as estrelas e ele e a natureza toda, essa unidade, esse único ser, esse verbo. Maravilhoso. Que é eu sou. Que foi o que Jesus veio demonstrar. Jesus armou seu tabernáculo na terra e a carne se fez morada para o verbo. Certo. Isso não significa que no Oriente já existia outras culturas original, onde havia, inclusive os gregos. São Paulo diz que os gregos adoravam um Deus desconhecido, que não tinha nome, e era em nome desse Deus desconhecido, sem nome, que ele ia falar para os gregos que eram civilizados. Sim. Ele veio falar para da ressurreição de Cristo. É porque a gente, desde criança, é acostumado a se identificar com o corpo físico. Eu sou feio, eu sou bonito, eu sou preto, eu sou branco, eu sou pobre, eu sou rico. E acha que essa é a verdadeira identidade do ser humano. Coisa que Abraão, há 5.000 anos ou mais atrás, ele vislumbrou que não era isso. Que havia uma unidade entre ele e o universo. Ele ter recebido que era maior do que ele, infinitamente maior do que ele, e que podia intuir, podia revelar coisas secretas e dignas de confiança. E Abraão viveu em uma civilização que não tinha, que praticamente ninguém sabia escrever. Então não é nem dizer que Abraão leu sobre o Deus único, o Deus vivo em algum lugar. Ele sentiu, né? Porque a parte da leitura e da escrita é uma parte do córtex superficial do cérebro humano. É uma coisa que já veio ao longo da evolução nos últimos segundos luz da existência. O mais profundo do ser está escondido invisivelmente dentro do ser. 1 milímetro cúbico, 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro de nada tem uma energia extraordinária capaz de destruir o universo todo. E só agora com a física quântica é que se descobriu que no lugar do próton e neutro que tem matéria, ali existe um nada cheio de energia, que é nada que não pode ser medido, mas que tem uma energia infinita. Coisa que Einstein, depois, com a teoria da relatividade,
Ele demonstrou pela forma dele, a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que numa minúscula quantidade de matéria existe uma energia infinita. Ó, o que é que a gente considera como uma energia infinita no nosso universo? O Sol e as estrelas, que não é nada mais do que a fusão de núcleos de átomos de hidrogênio, que é quase nada, é só um próton no núcleo e um elétron em volta. Essa fusão de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio dá um átomo de hélio, que é dessa reação de fusão nuclear que ocorre a explosão atômica das estrelas e do Sol. Ele foi, sempre será. Ele foi, sempre será. Ele foi, sempre será. Ele foi, sempre será. Se você quer se libertar, com Jesus você tudo pode. Viva Jesus! Se você quer aprender a amar, se deseja, você pode. Siga Jesus! Se você quiser se curar, Jesus disse, você pode. Disse Jesus! Se você quer se perdoar, se você quer, você pode. Siga Jesus! Viva Jesus! Sinta Jesus! Siga Jesus! Viva Jesus! Sinta Jesus! Siga Jesus! Só sentir o Espírito, só sentir o Espírito, só sentir o Espírito e sinta Jesus. Só sentir o Espírito, só sentir o Espírito, só sentir o Espírito e siga Jesus. Jesus é a solução que traz sentido à vida, à sua vida. Viva Jesus! Como as contrações do parto mostram que o bebê já está nascendo, os sinais cada vez mais frequentes, sinais cada vez mais dolorosos, são sinais de que Jesus está voltando. Aleluia, 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 aleluia. Ele foi, sempre será. 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 Ele foi, sempre será.
ficou esse carneiro. E o anjo deteve o braço dele, né? É, Antes. Aí depois apareceu o carneiro. o anjo na verdade, é um símbolo da vontade de Deus sendo feita. Sim. Sim, então explica aí por que ele é o pai da fé. Porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele foi o primeiro a acreditar em uma promessa, a princípio, absurda, que era ele gerar uma descendência, não é isso? Com uma mulher que já tinha 90 anos de idade, e ele quase 100, e ele mesmo assim acreditou. E era um Deus que não tinha corpo físico, não era uma estátua feita de ouro, nem de prata, nem de madeira. Era um vazio que não existia. Era um Deus sem voz, sem face, sem nome. Sem nada, era o vazio. Ou seja, Abraão acreditou em Ele não acreditou no concreto, mas acreditou no que ele não via. ele acreditou em uma coisa que ele não via. Não foi em uma imagem, não foi em uma escultura, não foi em uma árvore. Ele ouviu a voz de Deus, não é? E que ele ia ser... Como ele ficava de noite na tenda, deitado, olhando para o céu, e o céu no deserto é muito quente. É muito rico de estrelas, muito brilhante. Ele bebeu aquelas estrelas, poeticamente falando. Poeticamente falando. Aquelas estrelas falaram no coração dele. E ele viu que essa imensidão toda, infinita do universo, que foi criada pelo Criador, Que era um Deus sem face. que é o que depois João vai descrever como no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Era esse Verbo que Jesus demonstrou ser, Jesus chamou de Eu Sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Jesus disse, com a glória que eu tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então Abraão é um marco, né? É uma linha de... Antes de Jesus, Abraão é uma linha divisória, né? Abraão é primeiro, Moisés depois, não é isso? E aí vem o rei Davi também, que é um personagem da Bíblia muito importante, porque ele era um rei, né? Que unificou e gerou muita riqueza e construiu o primeiro... Aliás, não, Salomão construiu o primeiro templo, e aí vem Jesus da descendência de Davi, né? Então, Abraão vira um divisor de águas a partir do momento que ele acredita em um Deus que ele nunca... Que era uno e infinito, indivisível, era único, é um ser único. Só que tem um detalhe, ele morava na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era politeísta. Sim, isso antes, mas depois que ele saiu de U era na Mesopotâmia. Mas vamos voltar para U. Como é que explica Abraão morando em uma civilização politeísta, ter escutado a voz de Deus e acreditado na voz de Deus e obedecido? Como é que você explica isso? O que se especula é que as maneiras daquele povo Sim. daquela região eram muito iníquas. E ele era um homem sensível, ele tinha coração. Ele não concordava com aquilo. Então, ele sentiu no fundo do ser dele, saia do meio dessa devassidão e procure sozinho o seu caminho. Então vamos deixar claro aqui, ninguém falou nada disso para Abraão, ninguém pregou nada disso para Abraão, né? Porque não existia ainda o judaísmo, né?
Ele sentiu no coração dele. Ele sentiu no único ser. Isso, né? Que foi revelado a ele, foi esse único ser. Ele sentiu junto com as estrelas e ele e a natureza toda, essa unidade, esse único ser, esse verbo. Maravilhoso. Que é eu sou. Que foi o que Jesus veio demonstrar. Jesus armou seu tabernáculo na terra e a carne se fez morada para o verbo. Certo. Então, assim, por instinto e por intuição, Abraão condenava a idolatria de esculturas, Abraão condenava o sacrifício de criança, Abraão condenava as práticas mórbidas, né, da civilização dele. E por intuição, por intuição, isso é que é importante a gente falar, né? É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé, porque foi o primeiro homem, né, que escutou a voz do coração. Viu uma luz interior e acreditou nessa luz. E obedeceu. E obedeceu. Né? Largou tudo para trás, as riquezas do pai, Terá, né? E a partir daí, o que veio depois, até Jesus, foi a confirmação da visão dele, de que esse ser invisível e uno, o único ser, unido a todas as almas iluminadas que formam a comunhão do Mestre Espírito Guia, sim, esse único ser existia e tinha uma coerência histórica e na vida. Por que uma coerência? Porque tudo que ele inspirava era revelado a todos os profetas. Abraão, né? Não, Deus. Deus. Era revelado a todos os profetas que falavam em nome dele e tinham coerência com a revelação que Moisés teve no Monte Sinai. Certo. Carrega para me mostrar o que é feio. Mas isso não significa que no Oriente já existia outras culturas Original. onde havia, inclusive os gregos. São Paulo diz que os gregos adoravam um Deus desconhecido, que não tinha nome, e era em nome desse Deus desconhecido, sem nome, que ele vinha falar para os gregos que eram civilizados. Sim. Ele veio falar para da ressurreição de Cristo. É porque a gente, desde criança, é acostumado a se identificar com o corpo físico. Eu sou feio, eu sou bonito, eu sou preto, eu sou branco, eu sou pobre, eu sou rico. E acha que essa é a verdadeira identidade do ser humano. Coisa que Abraão, há 5.000 anos ou mais atrás, ele vislumbrou que não era isso. Que, Bárbaro, que isso é havia uma bárbaro. unidade entre ele e o universo, Ele ter recebido essa... que era maior do que ele, infinitamente maior do que ele, e que podia intuir, podia revelar coisas secretas e dignas de confiança. E Abraão viveu em uma civilização que não tinha, que praticamente ninguém sabia escrever. Então não é nem dizer que Abraão leu sobre o Deus único, o Deus vivo em algum lugar. Ele sentiu, né? Porque a parte da leitura e da escrita é uma parte do córtex superficial do cérebro humano. É uma coisa que já veio ao longo da evolução nos últimos segundos luz da existência. O mais profundo do ser está escondido invisivelmente dentro do ser. 1 milímetro cúbico, 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro de nada tem uma energia extraordinária capaz de destruir o universo todo.
E só agora com a física quântica é que se descobriu que no lugar do próton e neutro que tem matéria, ali existe um nada cheio de energia, que é nada que não pode ser medido, mas que tem uma energia infinita. Coisa que Einstein, depois, com a teoria da relatividade, ele demonstrou pela forma dele. A energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que numa minúscula quantidade de matéria existe uma energia infinita. Ó, o que é que a gente considera como uma energia infinita no nosso universo? O Sol e as estrelas, que não é nada mais do que a fusão de núcleos de átomos de hidrogênio, que é quase nada, é só um próton no núcleo e um elétron em volta. Essa fusão de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio dá um átomo de hélio, que é dessa reação de fusão nuclear que ocorre a explosão atômica das estrelas e do Sol. Agora, vamos dar um exemplo prático disso na sua vida, né, Tonho? Nós ficamos de falar nesse podcast como foi a ocasião da construção da casa. A construção da casa. Mas não tem só a construção da casa, não. Tem o começo da Beatles em cena, tem a minha Sim, partida isso. de Lagoa do Morro para Itapetinga, tem a minha partida de Itapetinga para Salvador e minha partida de Salvador para o Rio de Janeiro. Tudo isso foi intuição interior que eu acreditei como um mandato superior para a minha vida e que eu segui, obedeci, mesmo sem ter um tostão. Então nossa família, Sim. nosso pai, nossa mãe, e você, eu e nossos irmãos, a gente vivia aqui no conjunto Horácio Costa. Sim. E o dono do apartamento que a gente alugava, ele resolveu aumentar o aluguel acima do que era permitido por lei. Como o Paião estava já há tempo adoentado de cama, eu que tive que responder e não concordei, não. Nós vamos fazer conforme a lei manda, é assim, assado. Ele conseguiu que um juiz desse ordem de expulsão da gente do apartamento dele. E a gente não tinha para onde ir. A gente não tinha para onde ir. Os móveis, geladeira, cama, mesa, tudo ia ter que ir para a rua. Mas nós tínhamos um mercadinho. Nós tínhamos um mercadinho aqui no Parque Residencial de Brotas. Que era um imóvel. Era um cubículo onde tinha um balcão, as prateleiras e onde o Paião vendia as coisas que tem no mini mercado. Mas que já estava fechado há tempo. Isso. Aí eu estava junto de você, olhando para um mercadinho. Aí você disse: Tonho, por que é que a gente não se muda para aqui? Botava uma porta, que tirava essas duas portas de enrolar, de metal. Era a porta de subir. Porta de subir. De ferro. Bota uma porta aqui, 2 ou 3 janelas aqui. E a gente traz os móveis e bota tudo nesse cubículo. Bom, ia ficar parecendo o quarto de Zé Mário, é verdade, ia ficar. Não, mas pelo menos aquela expectativa de ir pra rua, Não ia ter. de repente não existia mais. A gente tinha para onde ir, né? Que era um Mas imóvel como nosso. ela falou, por que a gente não faz aqui? A nossa casa aqui. A questão é que o mercadinho não era uma morada, né? Eram 2 cômodos, 2 galpões, né? Aí quando eu falei, Tonho, por que a gente não tira essa porta de ferro, bota... Ora, eu não tinha um tostão, porque
Eu não tinha ainda a banda Beatles em cena, porque a banda que tocava Beatles comigo ganhava o quê? R$ 20 por apresentação, R$ 10. Eu me lembro ver que uma vez nós fomos tocar no Pelourinho e eu ganhei R$ 20, que o cara nem pagou pra mim. Sim, e o resto dessa história? O sal de sanduíche. Mas isso aí já é outra história, porque quando a banda Beatles em Cena começou, aí começaram a contratar a banda para tocar aqui, ali, acolá e no interior. E começou a entrar, só aí começou a entrar dinheiro, depois que a casa já estava quase terminando. Sim, A mas casa falha. começou sem eu ter um tostão. Quando você falou, por que a gente não constrói aqui? Eu mesmo sem dinheiro, eu pensei comigo mesmo, né? É uma luz que está sendo mostrada, eu vou seguir esse caminho. Sim, e sal de sanduíche? Sem nada, era o vazio. Ou seja, Abraão acreditou em Ele não acreditou no concreto, mas acreditou no que ele não via. ele acreditou em uma coisa que ele não via. Não foi em uma imagem, não foi em uma Não. escultura, não foi em uma árvore. Ele ouviu a voz de Deus, não é? E que ele ia ser... Como ele ficava de noite na tenda, deitado, olhando para o céu, e o céu no deserto é muito quente. Rico de estrelas, muito brilhante. Ele bebeu aquelas estrelas, poeticamente falando. Poeticamente falando. Aquelas estrelas falaram no coração dele. E ele viu que essa imensidão toda, infinita do universo, que foi criada pelo Criador, Sem face, sem nome. sem nada, era o vazio. Ou seja, Abraão acreditou em Ele não acreditou no concreto, mas acreditou no que ele não via. ele acreditou em uma coisa que ele não via. Não foi em uma imagem, não foi em uma Não. escultura, não foi em uma árvore. Ele ouviu a voz de Deus, não é? E que ele ia ser... Como ele ficava de noite na tenda, deitado, olhando para o céu, e o céu no deserto é muito quente. Rico de estrelas, muito brilhante. Ele bebeu aquelas estrelas, poeticamente falando. Poeticamente falando. Aquelas estrelas falaram no coração dele. E ele viu que essa imensidão toda, infinita do universo, que foi criada pelo Criador, Que era um Deus sem face. que é o que depois João vai descrever como no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Era esse Verbo que Jesus demonstrou ser
Jesus chamou de eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Jesus disse, com a glória que eu tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então Abraão é um marco, né? É uma linha de... Antes de Jesus, Abraão é uma linha divisória, né? É, Abraão é primeiro, Moisés depois, não é isso? é. E aí vem o rei Davi também, que é um personagem da Bíblia muito importante, porque ele era um rei, né? Que unificou e gerou muita riqueza e construiu o primeiro... Aliás, não, Salomão construiu o primeiro templo, e aí vem Jesus da descendência de Davi, né? Então, Abraão vira um divisor de águas a partir do momento que ele acredita em um Deus que ele nunca... Que era uno e infinito, indivisível, era único, era um ser único. Só que tem um detalhe, ele morava na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era politeísta. Sim, isso antes, mas depois que ele Isso. saiu de U era na Mesopotâmia. Mas vamos voltar para U. Como é que explica Abraão morando em uma civilização politeísta, ter escutado a voz de Deus e acreditado na voz de Deus e obedecido? Como é que você explica O que isso? se especula é que as maneiras daquele povo Sim. daquela região eram muito iníquas. E ele era um homem sensível, ele tinha coração. Ele não concordava com aquilo. Então, ele sentiu no fundo do ser dele, saia do meio dessa devassidão e procure sozinho o seu caminho. Então vamos deixar claro aqui. Ninguém falou nada disso para Abraão, ninguém pregou nada disso para Abraão, né? Porque não existia ainda o judaísmo, né? Ele sentiu no coração dele. Ele sentiu no único ser. Isso, né? Que foi revelado a ele, foi esse único ser. Ele sentiu junto com as estrelas e ele e a natureza toda, essa unidade, esse único ser, esse verbo. Maravilhoso. Que é eu sou. Que foi o que Jesus veio demonstrar. Jesus armou seu tabernáculo na terra e a carne se fez morada para o verbo. Certo. Então, assim, por instinto e por intuição, Abraão condenava a idolatria de esculturas, Abraão condenava o sacrifício de criança, Abraão condenava as práticas mórbidas, né, da civilização dele. E por intuição, isso é que é importante a gente falar, né? É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé, porque foi o primeiro homem, né, que escutou a voz do coração. Viu uma luz interior e acreditou nessa luz. E obedeceu. Né? Largou tudo para trás, as riquezas do pai, Terá, né? E a partir daí, o que veio depois, até Jesus, foi a confirmação da visão dele, de que esse ser invisível e uno, o único ser, unido a todas as almas iluminadas que formam a comunhão do Mestre, o Espírito Guia. Sim. Esse único ser existia e tinha uma coerência histórica e na vida. Por que uma coerência? Porque tudo que ele inspirava era revelado a todos os profetas. Abraão, né? Não, Deus. Deus. Era revelado a todos os profetas que falavam em nome dele. E tinha uma coerência com a revelação que Moisés teve no Monte Sinai. Certo. Carrega para me mostrar o que é fé. Mas isso não significa que no Oriente já existia outras culturas
Original. onde havia, inclusive os gregos, São Paulo diz que os gregos Aqui, ó. adoravam um Deus desconhecido, que não tinha nome, e era em nome desse Deus desconhecido, sem nome, que ele ia falar para os gregos que eram civilizados. Sim. Ele veio falar para da ressurreição de Cristo. É porque a gente, desde criança, é acostumado a se identificar com o corpo físico. Eu sou feio, eu sou bonito, eu sou preto, eu sou branco, eu sou pobre, eu sou rico. E acha que essa é a verdadeira identidade do ser humano. Coisa que Abraão, há 5.000 anos ou mais atrás, ele vislumbrou que não era isso, Bárbaro, que isso é havia uma bárbaro. unidade entre ele e o universo, Ele ter recebido que essa... era maior do que ele, infinitamente maior do que ele, e que podia intuir, podia revelar coisas secretas e dignas de confiança. E Abraão viveu em uma civilização que não tinha, que praticamente ninguém sabia escrever. Então não é nem dizer que Abraão leu sobre o Deus único, o Deus vivo em algum lugar. Ele sentiu, né? É porque a parte da leitura e da escrita é uma parte do córtex superficial do cérebro humano. É uma coisa que já veio ao longo da evolução nos últimos segundos luz da existência. O mais profundo do ser está escondido invisivelmente dentro do ser. 1 milímetro cúbico, 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro de nada tem uma energia extraordinária capaz de destruir o universo todo. E só agora com a física quântica que se descobriu que no lugar do próton e de nêutron que tem matéria, ali existe um nada cheio de energia, que é nada que não pode ser medido, mas que tem uma energia infinita. Coisa que Einstein, depois, com a teoria da relatividade, ele demonstrou pela forma dele. A energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que numa minúscula quantidade de matéria existe uma energia infinita. O que é que a gente considera como uma energia infinita no nosso universo? O Sol e as estrelas, que não é nada mais do que a fusão de núcleos de átomos de hidrogênio, que é quase nada, é só um próton no núcleo e um elétron em volta. Essa fusão de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio dá um átomo de hélio, e é dessa reação de fusão nuclear que ocorre a explosão atômica das estrelas e do Sol. Agora vamos dar um exemplo prático disso na sua vida, né, Tonho? Nós ficamos de falar nesse podcast como foi a ocasião da construção da casa. A construção da casa. Mas não tem só a construção da casa, não. Tem o começo da Beatles em Cena, tem a minha Sim, partida isso. de Lagoa do Morro para Itapetinga, tem a minha partida de Itapetinga para Salvador, e minha partida de Salvador para o Rio de Janeiro. Tudo isso foi intuição interior que eu acreditei como um mandato superior para a minha vida e que eu segui, obedeci, mesmo sem ter um tostão. Então nossa família, Sim. nosso pai, nossa mãe, e você, eu e nossos irmãos, a gente vivia aqui no conjunto Horácio Costa. Sim. E o dono do apartamento que a gente alugava, ele resolveu aumentar o aluguel acima do que era permitido por lei. Como o Paião estava já há tempo
adoentado de cama. Eu que tive que responder e não concordei, não. Nós vamos fazer conforme a lei manda, é assim, assado, assado. Ele conseguiu que um juiz desse ordem de expulsão da gente do apartamento dele. E a gente não tinha para onde ir. A gente não tinha para onde ir. Os móveis, geladeira, cama, mesa, tudo ia ter que ir para a rua. Mas nós tínhamos um mercadinho. Nós tínhamos um mercadinho aqui no Parque Residencial de Brotas. Que era um imóvel. Era um cubículo onde tinha um balcão, as prateleiras e onde o Paião vendia as coisas que tem no mini mercado. Mas que já estava fechado há tempo. Isso. Aí eu estava junto de você, olhando para um mercadinho. Aí você disse, Toninho, por que que a gente não se muda para aqui? Botava uma porta, que tirava essas duas portas de enrolar, de metal. Era a porta de subir. Porta de subir. De ferro. Bota uma porta aqui, 2 ou 3 janelas aqui. E a gente traz os móveis e bota tudo nesse cubículo. Bom, ia ficar parecendo o quarto de Zé Mário, é verdade, ia ficar. Não, mas pelo menos aquela expectativa de ir pra rua, Não ia ter. de repente não existia mais. A gente tinha para onde ir, né? Que era Mas um imóvel como nosso. ela falou, por que a gente não faz aqui? A nossa casa aqui. A questão é que o mercadinho não era uma morada, né? Eram 2 cômodos, 2 galpões, né? Aí quando eu falei, Toninho, por que a gente não tira essa porta de ferro, bota... Ora, eu não tinha um tostão, porque eu não tinha ainda a banda Beatles em cena, porque a banda que tocava Beatles comigo ganhava o quê? R$20 por apresentação, R$10. Eu me lembro que uma vez nós fomos tocar no Pelourinho e eu ganhei R$20, que o cara nem pagou pra mim. Sim, e o resto dessa história? O sal de sanduíche. Mas isso aí já é outra história, porque quando a banda Beatles em Cena começou, aí começaram a contratar a banda para tocar aqui, ali, acolá e no interior. E começou a entrar, só aí começou a entrar dinheiro, depois que a casa já estava quase terminando. Sim, A casa falha... começou sem eu ter um tostão. Quando você falou, por que a gente não constrói aqui? Eu mesmo sem dinheiro, eu pensei comigo mesmo. É uma luz, está sendo mostrada, eu vou seguir esse caminho. Sim, e sal de sanduíche? Aí você foi, saiu e comprou o primeiro material, né? Aqui Porta, janela. Não, porta janela, eu comprei 500 tijolos, Sim. areia, cimento. E janela também. E aí, de repente, Ferro. apareceu o show, né? Não, aí não tinha pedreiro, eu conheci 3 serventes, garotos ainda de 14 anos, que eram ajudantes de pedreiro. Aí, vocês querem construir a casa aqui comigo? Eles queremos. Aí eu contratei eles por tarefa. Mas como eu sou engenheiro e já tive empresa de elevar alvenaria, eu marquei o que seria a casa, expliquei a ele como fazer, tiramos o nível numa mangueira de nível, para quando a bolha estiver lá, a bolha estiver aqui, marca lá. E começamos a fazer a casa, que de repente as paredes foram subindo. Mas fale o que foi que aconteceu antes, que foi o milagre da Beatles em Cena. A sua banda, o milagre que foi da sua banda e do sal de sanduíche. Sim. Como foi o processo da construção da banda? Foi um milagre.
como eu disse, eu não tinha um tostão, mas no dia Zé Mário, que trabalhava na TV Bahia, meu irmão, Editora Abril, não? chegou Editora Abril. para mim e disse, ó, o cara vai fazer aí Vai abrir. um restaurante cujo tema vai ser os Beatles. E eu falei com ele que eu tinha um irmão que cantava as músicas dos Beatles. Aí ele disse que queria me conhecer, o dono do futuro restaurante. O Mário falou comigo, então eu fui, toquei violão, cantei as músicas dos Beatles que eu sabia. Ele disse, pronto, o nome da banda, o nome do seu show vai ser Beatles em Cena, Beatles em Você. Eu disse, mas eu quero formar uma banda. Ele disse, nada disso, eu não quero saber de músico. Eu só quero você, mesmo porque
Sim, então explica aí por que ele é o pai da fé. Porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele foi o primeiro a acreditar em uma promessa, a princípio, absurda, que era ele gerar uma descendência, não é isso? Com uma mulher que já tinha 90 anos de idade, e ele quase 100, e ele mesmo assim acreditou. E era um Deus que não tinha corpo físico, não era uma estátua feita de ouro, nem de prata, nem de madeira. Era um vazio que não existia.